Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Para começar o nosso dia de trabalho, temos então 0 horas, segunda rodada do campeonato equatoriano. Temos o Cumbaya contra Quito. LDU Quito. Estamos a falar do sétimo contra o 12º colocado da tabela classificativa, onde encontramos aqui um Cumbaya que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, não empatou nenhum, perdeu 5, marcou 2 golos e sofreu 8. Vai enfrentar um Quitos que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 8 golos e sofreu 4. Já em confrontos diretos teve 0 vitórias para o Cumbaya, 1 empate e 3 vitórias para o Quito. Vamos em dados complementares, onde encontramos um Cumbaya que perdeu 8 dos últimos 9 jogos. O Quito venceu 3 dos últimos 4, marcou primeiro em 3 dos últimos 4, teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 6 jogos. E já em confrontos diretos, o Quito ganhou e empatou 4 dos últimos 5 e teve menos de 2.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente ficaria com menos de 3.5, ou então Quito ganha ou empata. Dito assim, partimos para as análises dos palpites do próximo jogo. 0h30 temos então o Oriente Petroleros contra Blooming. Estamos a falar do terceiro do grupo D contra o segundo do grupo B. Não sei o que é isso, não sei como é que funciona esse campeonato. É o campeonato boliviano, grupo D, rodada 5. Ok, sim, lembrei como é que funciona. É mais ou menos igual à MLS, a Liga do Messi, a Liga Americana, onde dividem em grupos e depois os finalistas vão para a seguinte fase e até chegar apenas a sobrar 2 equipes e esses disputam o título. Mas vamos ao que interessa, Oriente Petroleiro contra Blooming. Estamos aqui com o Petroleiro que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 0 e perdeu 3, marcou 7 golos e sofreu 8. Vai enfrentar um Blooming que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 12 e sofreu 6 golos. Já em confrontos diretos teve uma vitória para o Petroleiro, 2 empates e 2 vitórias para o Blooming. Vamos em dados complementares, onde temos um Petroleiro que teve mais de 2 golos e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Perdeu em 3 dos últimos 4, sofreu o gol primeiro em 4 dos últimos 5 e perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já o Blooming sofreu o primeiro gol em 3 dos últimos 4 também, ganhou, empatou 6 dos últimos 7, teve mais 2 gols e meio em 6 dos últimos 6 e ambos times marcaram em 5 dos últimos 5. Já em confrontos diretos, o Blooming ganhou, empatou 4 dos últimos 5, teve ambas marcam em 9 dos últimos 10. E o Petroleiro marcou primeiro em 5 dos últimos 5, então para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75, ou então, sim, vamos ficar em mais de 1,75 e seguir assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 2 horas em pontos, temos Montreal contra Mazatlan FC. Estamos a falar do segundo contra o 15º colocado da tabela classificativa, onde encontramos o Montreal que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2 e perdeu 0, marcou 10 gols e sofreu 3. Vai enfrentar um Mazatlan que nos últimos 5 jogos ganhou 2 vezes, empatou 2 e perdeu 1, marcou 8 gols e sofreu 6. Já em confrontos diretos teve 3 vitórias para o Montreal, 2 empates e 0 vitórias para o Mazatlan. Dados complementares, temos aqui o Montreal que marcaram primeiro em 6 dos últimos 8 jogos, venceram 6 dos últimos 8 também. Já o Mazatlan não venceu 11 dos últimos 13, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 9 e ambas marcam em 7 dos últimos 9 também. O Montreal venceu 4 dos últimos 5, então para essa partida a gente ficaria com mais de 75, ou então um Montreal ganha ou empata, tendo em vista que o Montreal jogando em casa
nos últimos 8 jogos não perdeu nenhum. Já o nosso Mazatlan, jogando fora, não venceu nenhuma das partidas feitas como visitante. Então, para essa partida, mais de 1,75 vinha bem, ou então Montreal ganha ou empata, vinha muito a calhar. Vamos então para as análises dos palpites do próximo jogo. 14 horas temos aqui Apollo Potom contra Larissa. Estamos a falar do segundo contra o 12º colocado da tabela classificativa, onde encontramos aqui um Larissa que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou 0 e perdeu 5. Vai enfrentar o Larissa que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 7 golos e sofreu 2 apenas. Já o nosso Apollo Potom marcou 2 e sofreu 19 golos. Em confrontos diretos, 0 vitórias para o Apollo, 1 empate e Larissa ganhou 4 vezes. Dados complementares, temos aqui um Potom que teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 jogos, perdeu o primeiro tempo em 5 dos últimos 5, perdeu 10 dos últimos 11 jogos e sofreu gol primeiro em 10 dos últimos 11 jogos. Já o nosso Larissa venceu 4 dos últimos 5 e marcou o primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Em confrontos diretos, Larissa venceu 7 dos últimos 8 e Larissa marcou o primeiro em 7 dos últimos jogos. Então, para essa partida, a gente ficaria com Larissa ganha ou empata. E seguimos assim para a análise dos palpites do jogo seguinte. 20 horas, temos aqui Adeldenheim contra Dordrecht. Estamos a falar do terceiro contra o quarto colocado da tabela classificativa da segunda divisão do campeonato holandês, onde encontramos um Hadel que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, marcou 10 golos e sofreu 7. Vai enfrentar um Dordrecht que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu 1, marcou 6 e sofreu 4 golos. Já em confrontos diretos, 2 empates, 2 vitórias para o Adelden, 2 empates e 1 vitória para o Dordrecht. Vamos em dados complementares, encontramos um Adelden que teve ambas marcas em 4 dos últimos 4 jogos, ganhou e empatou 4 dos últimos 5, sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4. Já o Dordrecht marcou primeiro em 6 dos últimos 7, venceu 5 dos últimos 6 e teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4. Para os confrontos diretos, encontramos aqui um Den que ganhou, Adelden que ganhou ou empatou 8 dos últimos 10. Teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 e mais de 3.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com mais de 1,75 e fechar assim nestes jogos e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas em ponto, temos aqui quartos de finais do campeonato da Liga dos Campeões da Ásia, onde encontramos o Al Nassr de Cristiano Ronaldo contra Al Ain de Raim. Estamos a falar aqui de um Al Nassr que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 10 golos e sofreu 10. Vai enfrentar um Al Ain que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0. Marcou 9 golos e sofreu 4. Já em confrontos diretos teve uma vitória para o Al Nassr, 0 empate e 2 vitórias para o Al Ain. Em dados complementares, vemos um Al Nassr que teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, tem ambas marcas em 3 dos últimos 4 e não venceu 3 dos últimos 4 jogos. Já o Al Ain marcou primeiro em 3 dos últimos 4, venceu 5 dos últimos 6, teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 8 jogos. Já em confrontos diretos, o Al Ain ganhou e empatou 3 dos últimos 4, menos de 2.5 em 3 dos últimos 4, Al Ain marcou primeiro em 3 dos últimos 4 e o Al Ain venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai ficar com mais de 1,25, tendo em conta que o Al Nassr perdeu o jogo passado lá nos Emirados e agora, jogando em casa ali na Arábia Saudita, ele vai tentar fazer bonito, vai tentar recuperar o resultado. Está a perder apenas de um gol de diferença. Tem Cristiano Ronaldo, tem deixa cá ver, temos o Cristiano Ronaldo, temos o Mané, o Talisca está lesionado, então tem um elenco muito bom. Jogando em casa vai fazer de tudo para marcar pelo menos um gol, e se não fizer isso, o Al Ain vai fazer de tudo para ampliar a vantagem, não vai jogar com o resultado de apenas um gol. E vamos aproveitar nesta partida, vamos ficar com mais de 1,25, de tal forma que se terminar um 0 de novo, a gente vence. Dito isso, partimos logo para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas e 45, 28ª rodada do campeonato italiano. Temos aqui
Lazio contra Udinese. Estamos a falar do nono contra o 16º colocado da tabela classificativa do campeonato italiano, onde encontramos uma Lazio que nos últimos 5 jogos ganhou apenas um, perdeu 0 e perdeu 4 e empatou 0 vezes, se isso existe. Marcou 4 e sofreu 8 golos. Vai enfrentar um Udinese que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1, marcou 3 e sofreu 4. Já em confronto direto, 3 vitórias para Lazio, 2 empates e 0 vitórias para o Udinese. Vamos em dados complementares, onde encontramos então uma Lazio que perdeu 4 dos últimos 5 e um Udinese que não venceu 8 dos últimos 9, menos de 2.5 em 6 dos últimos 6, e em confronto direto Lazio ganhou, empatou 9 dos últimos 10 e teve menos de 2.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, basta prestar atenção aqui. O Udinese não vence 8 dos últimos 9 e a Lazio também não venceu 4 dos últimos 5. O Udinese, nos últimos 6 jogos, 6 teve menos de 2.5 e em confrontos direto, em 5, 4 teve menos de 2.5. Então, para essa partida, para matar esse jogo, vamos ficar com Lazio e Udinese. Nesse jogo, vamos ficar com menos de 5.25 e fechar neste jogo para seguir então assim com as análises dos palpites do jogo seguinte. 21 horas temos a 28ª rodada da Premier League, Chelsea contra Newcastle. Estamos a falar do nono contra o 11º colocado da tabela classificativa. Temos aqui um Chelsea que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2, perdeu 1, marcou 9 golos e sofreu 7. Vai enfrentar um Newcastle que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1 exatamente. Igual ao Chelsea, marcou 10 golos e sofreu 9. Já em confronto direto, teve uma vitória para o Chelsea, 2 empates e 2 vitórias para o Newcastle. Vamos em dados complementares, onde encontramos então aqui o Chelsea, que venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, ganhou e empatou 6 dos últimos 6 e teve ambas marcou em 7 dos últimos 8 jogos. Newcastle teve ambas marcou em 6 dos últimos 7 e Newcastle ganhou e empatou 7 dos últimos 8. Já em confrontos diretos, Newcastle marcou o primeiro em 4 dos últimos 5, teve menos 3.5 em 9 dos últimos 10. Newcastle ganhou e empatou 5 dos últimos 5 e ambos times marcaram em 4 dos últimos 4. Então, para essa partida, vemos aqui um Chelsea que está a golear, está a jogar bem, está a recuperar a forma, pese embora esteja na 11ª posição. Está a jogar muito bem e o Newcastle é uma equipe de muitos golos também. Quando não marca, sofre golos, mas para essa partida a gente ficaria com mais de 1,25 para quem deseja jogar no seguro. E vemos então assim em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 11 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. E como resultado final, ficamos então assim com 0 horas, Cumbaya contra LDU Quito. Ficamos com Quito ganho um empate a 14 horas em ponto. Ficamos com Apollon Potom contra Larissa 1964, Larissa ganha ou empata. E às 20 horas, Chelsea contra Newcastle, ficamos contra Chelsea, faz mais de 4.5 cantos na partida. Tendo em vista que o Chelsea fez mais de 5 cantos em todos os últimos 5 jogos em que esteve envolvido na primeira divisão da Liga Inglesa. Dito isso, vamos então em tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.